Você precisa aprender a ter fé. Você não pode deixar, simplesmente, o fato de algumas coisas não estar acontecendo do jeito que você queria, abalar a sua fé. Você precisa continuar crendo. A fé não é baseada naquilo que está na esfera natural, mas sim na esfera espiritual. É por isso que em Hebreus 11 vai dizer: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Ou seja, você precisa movimentar a sua fé de um jeito diferente. Não adianta você dizer, eu tenho fé, sendo que quando Deus libera uma palavra, depois muitas coisas acontecem, você se deixa abalar, você se entristece, você fica mal com isso. Você precisa entender uma coisa: a palavra de Deus nem sempre será favorável àquilo que o ambiente te mostra. Mas assim como o ambiente diz não, a palavra de Deus diz sim. Assim como o ambiente e as circunstâncias dizem impossível, Deus diz tudo é possível. Ainda que o ambiente diga que não é possível, a promessa que Deus te fez acontecer, creia, porque Ele é fiel. É por isso que a Bíblia diz: aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Como Ele disse para Jeremias, Jeremias capítulo 1. Ele olha para Jeremias e diz: Jeremias, eu velo a minha palavra para cumprir. Outra referência eu te dou. A Bíblia vai dizer que ainda que nós sejamos infiéis, Ele continua sendo fiel. Ou seja, ainda que nós falhemos, ainda que nós tropecemos, ainda que nós erremos, Ele continua sendo fiel à sua palavra. Você precisa entender que o ambiente nunca vai ser favorável àquilo que Deus te prometeu. Você precisa entender que Deus, Ele é fiel para cumprir as promessas dele na sua vida. Você não pode se deixar abalar. Você precisa confiar em Deus. Porque se você não confiar em Deus, você vai ficar desesperado, você vai ficar ansioso e não vai chegar a lugar nenhum. Salmo de número 125 diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ou seja, quando eu deposito a confiança em Deus, ainda que tudo diga que não vai acontecer, ainda que, como em Ezequiel capítulo 37, eu esteja diante de um vale que está cheio de ossos secos, ainda que o ambiente diga que não existe mais esperança, ainda existe esperança, porque minha confiança não está na esfera terrena, mas a minha confiança está em Deus, que está na esfera celestial, que está sentado sobre o trono de glória. Então, Jeremias capítulo 17 também vai dizer que maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Então colocar a confiança no homem, em você, na terra, vai fazer você ficar abalado. E já parou para reparar que toda vez que você tenta fazer algo, tudo piora? Toda vez que você toma uma dianteira em alguma situação, as coisas ficam mais difíceis de lidar? É exatamente por isso, porque você está vivendo um tempo em que você não deve fazer nada a não ser confiar em Deus. Ele vai agir ao teu favor. Quem não se lembra do apóstolo Pedro? O apóstolo Pedro estava fazendo a obra de Deus, pregando a palavra de Deus, e ele foi preso. Não havia nada que ele poderia fazer. Havia uma sentença de morte chegando para ele, e ele não podia fazer nada. E o que ele fez? Ao invés de ficar murmurando, reclamando, questionando, Pedro descansou. Porque ele tinha a confiança em Deus. Ou seja, quando você deposita sua confiança em Deus, ainda que você seja jogado nas prisões da vida, ainda que você seja lançado no meio de uma tempestade, ainda que você seja lançado no meio de um vale de ossos secos, você não vai se abalar. Foi por isso que Jesus disse em João 14, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, mas não vos dou como o mundo dá. Por quê? Porque a paz que vem do mundo é momentânea. É você estar ouvindo essa palavra que eu estou liberando sobre a sua vida hoje, e acabou esse vídeo e você entra em desespero porque as coisas ainda não aconteceram na sua vida. A paz que vem do mundo funciona assim. Você está em um culto adorando a Jesus, você recebe uma palavra profética, Deus dizendo, vou fazer, vou operar, vou salvar. Mas você pisou para fora da igreja e já entra em desespero dizendo, como que vai acontecer? Será que vai acontecer? Será que é verdade? Será que foi Deus? Será que não foi Deus? Quando confiamos em Deus, ainda que tudo piore no ambiente, ainda que as coisas fiquem mais difíceis, nós não ficaremos abalados. Por quê? Porque a paz que Jesus dá, a paz que Deus dá, virá a nós. A paz que o mundo dá é momentânea, ela acaba. Em um momento, ela se esvai. Mas a paz que Jesus Cristo dá, ela não é momentânea, ela é eterna. É alguém olhar pra você no meio das suas dificuldades e perguntar como é que ele consegue ficar tranquilo? Como é que você consegue ficar tranquilo no meio de tudo isso? Como é que você consegue adorar? Como é que você consegue ficar sorrindo no meio disso? E você vai olhar e vai dizer, é porque a paz que eu tenho não é como a paz do mundo, mas a paz que eu tenho é a paz de Deus. É por isso que Filipenses capítulo 4 vai falar exatamente sobre essa paz. E como é que eu tiro essa falsa paz de mim, Luiz? Como é que eu tiro a ansiedade para ter a verdadeira paz de Deus em mim? Simples, faz o que Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 vai dizer. Antes em tudo sejam conhecidas as vossas petições através de oração, através de súplicas e ações de graças. Você apresenta os seus pedidos, apresenta as suas ansiedades para Deus, e Ele te dá a paz que excede todo o entendimento. E quando você recebe a paz que excede todo entendimento, os teus sentimentos e o teu coração é guardado em Cristo Jesus. Ou seja, é como o salmista no 125 vai dizer, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ou seja, quando você confia em Deus, quando você lança a sua ansiedade sobre Deus, quando você apresenta a sua situação diante de Deus, Ele olha para você e diz, agora que está confiando em mim, agora que está depositando a confiança em mim, eu coloco sobre ti a minha paz, e a paz que excede todo entendimento. Ou seja, vou aplicar para você entender, é Deus liberar uma palavra de salvação para tua família, mas a cada dia o teu irmão, a tua irmã, a tua mãe, o teu pai, o teu tio, a tua tia, e na direção contrária, dizer, nunca vou pisar na igreja, dizer, nunca vou buscar Jesus. É você olhar para talvez o seu casamento, porque eu sei que deve ter gente que tá me ouvindo agora que está no meio do casamento. É você olhar para o seu casamento, Deus tem uma palavra dizendo, vou restaurar teu casamento, vou abençoar, vou restituir, e você olhar e o teu esposo ou a tua esposa dizer, não quero mais, eu quero divórcio, eu quero que tudo se acabe, alguém querendo acabar com essa aliança. É você olhar para si mesmo, Deus libera uma palavra para você dizendo, eu vou abençoar você, eu vou prosperar você em área tal, eu vou trazer a sua saúde de volta, e a cada dia o teu financeiro piora, a cada dia
dia o teu emocional piora, cada dia a tua saúde fica pior, mas você não se abala. Por quê? Porque você deposita a confiança em Deus. Salmos 125. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Porque quem deposita a confiança em Deus não fica desesperado. Quem deposita a confiança em Deus fica tranquilo, porque sabe que Deus tem poder. É por isso que Isaías vai dizer no capítulo 40 que ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra. Ele é o que estende o céu como se fosse uma cortina. Se esse Deus está sentado sobre, ou seja, por cima da redondeza da terra, se a Bíblia diz que a terra é estrados para os seus pés, quem dirá uma promessa? O que é uma promessa para ele? O que é uma situação ruim para ele? A Bíblia vai dizer que nada é impossível para Deus. Se nada é impossível para Deus e nós confiamos nele, tá tudo tranquilo. Mas agora, se nós ficamos preocupados demais em olhar para o ambiente, a gente não chega a lugar nenhum. Êxodo capítulo 32 vai dizer que o povo de Israel estava sendo conduzido pelo deserto para a terra prometida. E lembra de uma coisa, deserto não é lugar de permanência, deserto é lugar de passagem. Então o povo estava de passagem no deserto, indo em direção à terra prometida. Mas Moisés foi levado ao monte. Moisés foi chamado por Deus para subir no monte, para ouvir a voz de Deus, para ouvir a direção de Deus. E então, o povo, preocupado por quê? Olhando para o ambiente, eles ficaram desesperados, eles ficaram ansiosos, eles ficaram preocupados e acabaram se precipitando. Por quê? Porque Moisés passou 40 dias e 40 noites no monte. Ninguém sabia o que estava acontecendo, não sabia se estava vivo, se não estava vivo, se estava bem, se não estava bem, se estava em condições de conduzir o povo ou se não estava em condições. Mas a questão é, já que eles colocaram a dependência, a confiança naquilo que é terreno e botaram a confiança em um homem que na realidade não fez nada além de depender de Deus, eles entraram em desespero. É por isso que eles entraram na idolatria. Eles acabaram se precipitando. Eles disseram para Arão, faze para nós bezerro de ouro, faça deuses que vão adiante de nós, porque eles achavam que sem Moisés eles não chegariam. Eles estavam confiando demais e preocupados demais com a esfera terrena. Eles estavam confiando no que é terreno, esperando, ou melhor, colocando a esperança naquilo que é terreno. E quem coloca a esperança no terreno não vê nada. Porque se Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam, significa que o ambiente está dizendo morreu, eu não estou vendo nada, eu estou vendo o ambiente dizendo que tem morte, mas eu estou esperando a vida. O ambiente está dizendo desiste, para de ir para a igreja, para de buscar Deus, mas a minha fé diz que eu tenho que esperar o renovo. O ambiente está dizendo desiste de orar pela tua família, mas a minha fé diz continua orando e continua esperando, porque quem espera no Senhor, Isaías capítulo 40, tem as forças renovadas, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ou seja, quando eu paro de depositar a minha confiança e a minha fé na esfera terrena e coloco a minha confiança em Deus, como o salmista no 125 diz, eu não entro em desespero, eu não me abalo, eu não me amedronto, eu não me desfaleço, mas eu fico firme até o fim. Pode ser que o ambiente, o diabo, as pessoas ao seu redor digam desista, mas Deus está dizendo continua, continua, continua. Por quê? Porque você continuar com a sua fé naquilo que Deus te disse, ainda que o ambiente não seja favorável, vai fazer você crescer no meio disso. A gente está em um mês, o mês de agosto, e dizem que agosto é o mês de desgosto, mas eu não diria isso. Eu diria que agosto é o mês de crescimento, onde as oportunidades vêm, mas vêm através de grandes tempestades. Tempestades essas que talvez deixam eu e você amedrontados. Mas se nós coloquemos, ou melhor, se nós colocarmos a nossa confiança em Deus, nós não nos abalaremos. E melhor ainda, aquele que põe a confiança em Deus, ainda que a esfera terrena, ainda que a esfera natural mostra que tudo é impossível, o fato de você colocar a confiança em Deus, ainda que isso não te prive de passar por algumas coisas, traz a clareza, a certeza e a convicção de que Deus vai se levantar ao seu favor. Quem não se lembra dos discípulos diante de Jesus? Eles estavam dentro de um barco, Marcos capítulo 4, eles estavam dentro de um barco, eles estavam em um ambiente difícil, porque levantou-se uma tempestade, mas Jesus estava no barco, levantou-se uma dificuldade, mas Jesus estava no barco, eles obedeceram uma ordem de Jesus, a ordem de Jesus antes deles entrarem no barco é vamos para o outro lado. Jesus não declara uma palavra de dúvidas. Quando Jesus libera uma promessa sobre a minha e a tua vida, ele não diz talvez aconteça, talvez chegue, não, ele diz vai acontecer, vai chegar. Só que o que cabe a nós é confiar nele, não na esfera natural. Quando nós botamos a nossa confiança nele, não importa o tamanho da tempestade, se nós clamarmos, se nós buscarmos, esperarmos e mantermos a nossa fé nele, ele vai se levantar, vai cessar o vento, cessar a tempestade e haverá grande bonança. Então eu tenho uma palavra de Deus para você e a palavra é confie nas promessas de Deus, confie nas palavras de Deus, porque ele não mente, ele não falha, ele não tarda. E ainda que o ambiente esteja dizendo desista, continue acreditando, porque Deus, ele é fiel.